Olá a todos. Em sequência ao último vídeo que eu fiz, eu vou fazer aqui um pausazito só para vos explicar algumas coisas para quem ainda não percebeu ou para quem não acompanha as coisas desde o início. A minha visão de coisas que nós temos de ter como garantidas para passarmos para a fase seguinte. Tenho aqui Gênesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué. E aqui tenho alguns assuntos que vou falar, entretanto, explicar o que é lei, graça, 10 mandamentos e reencarnação. Que são tabus que a maior parte das pessoas não falam. Eu sei que vou encontrar mais alguns assuntos lá para o meio, depois vou explicar, mas o que eu quero mesmo é que as pessoas percebam uma coisa, perceber o que é a verdade e para não serem enganadas. Nós estamos aqui em Gênesis, temos dois evangelhos que não foram considerados, são considerados apócrifos, não são considerados inspirados, mas eles estão transcritos na Bíblia, que é Melquisedeque e Enoque. Vou escrever os nomes aportuguesados porque se for escrito em hebraico, há hebraico, há inglês e às vezes vocês podem ver outros nomes às vezes descritos. Melquisedeque relata os anjos no céu, ou o Criador, a revelação do reino terra e a criação do homem, a queda de Caim, a morte de Abel e o começo da linhagem de Sete. Portanto, nós temos a criação, Adão e Eva, nós temos Caim, Abel e temos Sete. Portanto, nós temos antes disto tudo anjos e céu. Resumindo, o que é que eu quero dizer com isto? Que o livro de Melquisedeque, para quem nunca o leu, eu vou explicar. Ele tem três histórias, narra três histórias. Narra a criação, com isto que está aqui, narra a construção do Império de Salém, onde ele era rei, e narra a história de um vaso com Abraão, mais tarde lá para a frente. Portanto, nós temos um evangelho que foi retirado da Bíblia como apócrifo, mas temos transliteração da parte da criação Adão e Eva e da queda no paraíso. Portanto, ele não pertence, mas está transliterado, ou seja, não está completa a Bíblia. Mas Melquisedeque faz questão de referir no início da sua obra que as três histórias são uma parábola. Para quem não sabe, uma parábola é algo que traça uma visão de como teria sido, uma representação do que aconteceu lá atrás. Portanto, tudo o que nós sabemos de Adão, Eva, Caim, Abel e Sete, e os anjos no céu, que não está na Bíblia, mas se quem ler o livro de Melquisedeque vai perceber a história completa, vai perceber que é tudo uma parábola. Portanto, é figurativo. O que realmente aconteceu ninguém sabe, a não ser que isso esteja retratado em outros evangelhos, eles também foram retirados. E sim, parte está no livro dos Jubileus e parte está no livro de Jassar. Têm que procurar. Isto era o que eu queria referir, que é para explicar esta parte. Em relação a Enoque, portanto, quem sabe a história, os anjos assistiram à criação do homem, assistiram à queda do homem, não é? À sua queda, assistiram ao nascimento de Caim, Abel, que Caim por sua vez matou Abel, e Sete, que deu origem
a outras linhagens, como a linhagem de Enoque, que gerou Lameque, que gerou Noé. Portanto, isto, resumindo, isto é um resumo só para as pessoas seguirem a minha linha de pensamento. Portanto, Noé conheceu Adão. Adão andava cá na altura de Noé. Isto é muito difícil para muita gente entender, mas se as pessoas lerem isto desde o início vão perceber porque é que era assim e porque é que Adão durou 930 anos e Noé 600 e qualquer coisa. O que é certo é que quando Adão morreu, todas as tribos que na altura já estavam criadas, das famílias que se tinham dividido, foram ao funeral de Noé, foram prestar homenagem, ao funeral de Adão, foram prestar homenagem. Portanto, isto está tudo referido nos Jubileus, está referido no livro de Jassar, e assim como o livro de Melquisedeque e o livro de Enoque são livros inspirados, sim, só que simplesmente foram retirados pelo concílio de Niceia por Constantino. Portanto, onde é que eu quero chegar com isto? Que se vocês querem perceber a história, não só têm que olhar para a Bíblia, mas também têm que procurar alguma coisa, têm que tentar perceber o que é real, o que não é real, o que é que nos foi escondido. Mas nada nos foi escondido totalmente, muitas coisas estão disponíveis. O livro de Melquisedeque é um, o de Enoque é outro, o livro de Jubileus, Jassar, também há o livro de Tobias. Eu aconselho todos a lerem estes livros também, além da Bíblia. Atenção às versões, que algumas estão muito mal traduzidas, têm que procurar uma versão completa, porque há livros de Melquisedeque que não estão completos, há livros de Enoque que não estão completos, há livros de Jubileus que não estão completos, há livros de Jassar que não estão completos, portanto vocês têm que perceber, tentar puxar vários da internet até encontrarem aquele que está completo. Já existe em PDF. Cuidado com as aplicações que dizem que têm os livros apócrifos, porque muitas delas têm livros gnósticos misturados e às vezes podem ser induzidos em erro. Há muito livro gnóstico para aí, muitos evangelhos que foram inventados assim à pressão para enganar as pessoas. O que quero chegar aqui é que este livro de Melquisedeque explica muita coisa que nos é oculta. O livro de Enoque fala sobre a era antes do dilúvio, desde a queda de Adão até à queda dos anjos e o que é que aconteceu depois disso. Portanto, nós temos referência à queda dos anjos. Aqui há uma divisão de pensamento que muita gente acredita que os anjos que caíram, ou aliás, os anjos que se meteram com as mulheres, não eram os anjos que caíram com Lúcifer. Portanto, Lúcifer caiu, não há relatos sobre o que aconteceu com Lúcifer, se realmente caiu ou se os anjos foram presos, os que estavam com ele, não há referência ao que aconteceu. Até porque a Bíblia diz que no final dos tempos o grande dragão será atirado para a terra e haverá uma guerra nos céus, e parece que a guerra ainda não aconteceu. Parece que, por exemplo, Satanás significa, vem de Ha-Satan, significa o adversário. Diabolos, ou diabolos em grego e em romano, significa o acusador. Portanto, parece-me, pelo meu entendimento, algo me diz que Lúcifer não caiu ainda totalmente. Que Lúcifer anda livremente a acusar o ser humano perante Deus, para que Deus ceda na sua herança a Jesus, pela terra, pelo povo eleito. Portanto, dá-me a ideia que a queda irá acontecer ainda. Agora, o que é que aconteceu? Alguns lá atrás, Enoque relata que anjos vieram para a terra. Eram 200 eles. E relata o nome de alguns, às 14, uns tantos ele relata os nomes e diz o que eles fizeram. Esses 200 anjos viram na mulher uma beleza e transmutaram-se. O que é que significa transmutar? Inicialmente, quando o homem viu os anjos,
acharam-nos estranhos à vista e as mulheres nem sequer desligavam. Até porque eles tinham uma apresentação completamente fora do vulgar e não eram atrativos, por assim dizer. Entretanto, eles transmutaram-se e tiveram, através da apresentação humana, não é? Tiveram relações com as mulheres e geraram o que se chamam Nephilims. Pronto. Era aqui que eu queria chegar e é mais por isso que eu estou a fazer este vídeo, para vos explicar onde é que está, como é que isto tudo culminou no que nós estamos a ver hoje em dia. Portanto, esses 200 anjos ensinaram a arte da mumificação, ensinaram poções, ensinaram sortilégios, ensinaram pinturas, ensinaram aborto, ensinaram ervas medicinais, chama-se farmaquia, ensinaram muita coisa. Esses Nephilims tinham várias classes, entre delas os Anaquins, Refaíns, Geborims e há muitos. Anaquins, Refaíns, bom. Isto, Nephilim vem do termo nuvem, que eles eram tantos como nuvens. E depois havia várias classes. Diz-se que, e aqui está outra coisa que eu gostava de referir, para vocês perceberem outra coisa. Diz-se que os anjos não têm sexo. E aparentemente não têm. Mas os anjos transmutam-se, eles mudam a sua forma. E ao tomarem a forma do homem, eles criaram, relacionaram-se com as mulheres. Só que não dá para prever o que é que sai de um ser que se transmuta. Portanto, ninguém conseguia conceber o que é que iria sair da união de um anjo com uma mulher. Por isso é que as criaturas que saíram tomaram proporções indefinidas, como também desenvolveram certos tipos de poderes, como telepatia, força bruta, uns voavam, tinham asas, outros eram híbridos, andavam debaixo, híbridos, eram anfíbios e tudo isso. Por isso é que toda a cultura que vem lá atrás destes seres mitológicos vem daí. Eu vou-vos pôr algumas fotografias que consegui de alguns esqueletos que foram desenterrados para vos mostrar que realmente estas coisas não são um mito. Portanto, isto está descrito no livro de Enoch, o que leva a dizer que são histórias verídicas. Inclusive Enoch foi arrebatado. Acho que entre Enoch, acho que foi Enoch e Elias, acho que foram os únicos que foram arrebatados para o céu que nem sequer morreram. Foram retirados da terra. Mais tarde o corpo é substituído e eles ganham um corpo de luz e só não morrem, não têm uma morte natural. Portanto, temos o Gênesis que vai até a ida até o aparecimento de Moisés. Portanto, Noé, lá atrás ainda em Gênesis, Noé recebe instrução, pois havia ventos gigantes na terra. Eu apaguei isto aqui, mas não é para apagar já, para vocês perceberem, senão parece que já estamos noutra área ainda. Noé recebe a instrução para proteger a sua família e todos os animais, um de cada espécie, e toda a gente acha que Noé construiu a arca, meteu tudo lá dentro e zarpou e acabou-se e depois tudo foi destruído. Assim, há várias culturas que narram isto de uma forma muito rápida. Vocês têm que perceber, se lerem o livro dos Jubileus, vão perceber que Noé demorou 100 e tal anos até ao início da construção da arca, até acabar e até o dilúvio. Portanto, Noé, durante 100 e tal anos, não só construiu a arca, como tentou avisar toda a gente e ninguém quis ouvir. Algo parecido com o que muita gente tenta fazer hoje em dia. Portanto, naquele tempo todos eram soberbos de entendimento e ninguém quis entender o que vinha aí. Porque a terra estava cheia de Nephilims, que eram gigantes, que fizeram experiências genéticas com o homem, porque eles tinham conhecimento dos anjos que existiam também pela terra. Esses anjos também eram considerados como Draconis ou em inglês Watchers ou Vigilantes. Portanto, isto vocês vão ver no filme de Noé, que o tempo que saiu fala assim em Watchers,
ninguém percebe o que é, mas já significa vigilantes. Vigilantes porquê? Porque a ideia inicial dos anjos não era corromper o homem, ou seja, os anjos vieram para serem vigias sobre o homem, sobre a prole de Adão e encaminhá-los no caminho da sabedoria, uma sabedoria controlada, não uma sabedoria contra a intenção do Criador. Mas eles rebelaram-se e acabaram por criar os Néfilins. Os Néfilins eram criaturas de enorme apetite e fizeram experiências com animais para conseguir criar uma prole de animais que os conseguissem alimentar, porque eles estavam a destruir todas as colheitas do homem e estavam a comer o homem e assim tornaram-se canibais. Portanto, o dilúvio veio para dar cabo desta prole, tiveram 100 e tal anos para se proteger e Noé sai da sua arca com 3 filhos, Cam, Jafé e Sem. Portanto, o dilúvio acontece, a arca para no Cáucaso, o que hoje é conhecido como Cáucasos, Jafé vem para a Europa, Sem fica no Médio Oriente e Cam é amaldiçoado pelo pai e cria a civilização conhecida como Cananeus. Civilização que mais tarde renega o Criador como o único Deus e começa a adorar o culto a Baal e aos anjos caídos, tudo que vinha lá do culto ao sol e do grande dragão. Portanto, Cam dá origem a Cush e Cush, na sua velhice, dá origem a Nimrod. Nimrod funda Babel e é ele que criou o culto a um deus do sol, a mulher Semiramis, lua, e seu filho, que mais tarde Nimrod é morto, e tem um filho fora do casamento, que é Tammuz, e Tammuz passa a ser o filho do sol, e daí é que vem o culto ao tal menino Jesus que vocês veem, que é nada mais Semiramis com Tammuz, e esse é o nosso Natal. Portanto, isto é uma versão resumida da Babilónia, há muito mais. Jafé vem para a Europa e da sua linhagem, dos seus filhos tem vários, um deles Afraxade, pronto, o que eu quero mais é Tubal. É Tubal que vem para a Península Ibérica e faz a linhagem, principalmente a linhagem portuguesa, embora haja alguma mistura com Espanha, também há alguma mistura da nossa linhagem com uma linhagem que vem aqui, depois vou dizer, vou mostrar mais à frente, que vem de Ismael, e Ismael junta-se, porque Ismael torna-se o povo árabe, depois o árabe mais tarde invade a Península Ibérica e junta-se com algumas destas linhagens e deixam a sua pegada muçulmana, e Portugal vem daí, e muitos povos europeus também, e asiáticos. Portanto, o Médio Oriente é a Sem que vai dar origem aos judeus e aos semitas. Portanto, esta é uma versão resumida, há muito mais para explorar aqui, mas o que eu quero chegar é o seguinte: da linhagem de Sem vem Abraão. Da linhagem de Abraão vem Isaac. Da linhagem de Isaac, Jacó. Onde é que eu quero chegar aqui? Eu quero mostrar aqui uma coisa aqui no Levítico, porque eu quero explicar quando foi criado o sacerdócio. Já sei o que é que eu queria pôr aqui. Igreja e pastores. Ok. Quando Jacó quando tem filhos, esses filhos mais tarde, tem 12 filhos, esses filhos mais tarde vão para o Egito
e passou a viver no Egito. Acontecem várias histórias, se agora não interessa, só estou a resumir para vocês perceberem uma coisa. E vai para o Egito. Pronto. E aqui acaba praticamente o Gênesis. O Gênesis aqui fica arrumado. Abraão vem Isaac vem Jacó, também só estes filhos aqui. Isaac tem um irmão e Jacó tem Esaú como irmão. E, está aqui várias histórias, mas assim, aqui há 12 filhos, mas mais tarde o Dan perde a herança aqui no Êxodo e passa a herança a ser dada a Manassés e pronto, há aqui um... Mas eu quero chegar ao seguinte, que é para vocês perceberem a importância daquilo que nos é escondido. Portanto, no Êxodo nós temos Moisés. Moisés que é escondido, é posto no rio porque a sua mãe sabe que o faraó mandou matar todos os primogênitos porque sabem que vem um Salvador. E o povo estava todo, entretanto, o povo que era livre no Egito, não é? Antes de Moisés, que era livre no Egito, o faraó morreu e o faraó que está regente, começa a impor trabalhos forçados nos hebreus e os hebreus passam a ser escravos. Moisés é posto a salvo pela mãe, é encontrado pela mulher do faraó e é criado como se fosse filho do faraó e mais tarde vai liderar o povo fora do Egito. E essa história é a história que vem aqui no Êxodo. Eu não vou prolongar porque eu quero passar diretamente àquilo onde eu quero chegar. Pronto. Daqui no Êxodo, o que é que acontece? Eu vou tocar já aqui num assunto, que é este assunto aqui. Os 10 mandamentos. Eu há tempos fiz um vídeo sobre os 10 mandamentos e quando o fiz eu estava um pouco irado, foi por isso que apaguei esse vídeo, porque o título era Se Deus Existe. E eu expliquei, pronto, por causa de alguns comentários que eu tive no Facebook, foi por isso também que apaguei a conta do Facebook. Eu acho que nós não devemos agir irados, porque eu hoje em dia compreendo, a maior parte das pessoas não vão perceber a mensagem e não sequer vão entender o que é que nós queremos, o que é que nós queremos passar. Porque uma pessoa, para reconhecer tudo isto que tem aqui e para chegar ao ponto em que eu estou, eu não consegui estar aqui, frente a uma câmara, a fazer isto, se eu não tivesse reconhecido os meus pecados. Pronto. Esta é a minha bagagem. Eu reconheci o que fiz de errado e não reconheci tudo, estou a reconhecer algumas coisas e algumas coisas vêm à cabeça e percebo que para mim não era importante, que pode ter sido, muitas vezes é algo que eu não devia ter feito, eu devia ter agido de maneira diferente. Portanto, ao reconhecer isso, eu tenho que ter a humildade de vir aqui e desfazer o erro que muita gente tem na sua cabeça. Eu garanto-vos que estes são os números dos mandamentos de Deus, 613. Moisés, na sua caminhada pelo deserto, recebe a instrução para ir buscar os mandamentos ao Monte Sinai. Sobe lá acima, são escritos os mandamentos em pedras, desce, e quando desce cá abaixo com 10 mandamentos, o povo estava completamente virado do avesso, a adorar um Deus cananeu, moldado em bronze e estátuas em ouro, e Moisés virou-se e partiu os 10 mandamentos. Moisés parte os 10 mandamentos, parte do povo é chacinado ali, muitos foram mortos, outros arrependeram-se e salvaram-se. Moisés sobe ao Monte Sinai e traz a primeira lei escrita pelo homem, 613 ordens que permitem Moisés, através da seleção de chefes de 10, chefes de 100, chefes de 500, chefes de 1000. Ou seja, ele criou um esquema em pirâmide, é só o que eu estou a dizer, em pirâmide. O que é que isto significa? Que este esquema em pirâmide que nós ouvimos falar muitas das vezes é nada mais, nada menos que algo antigo. E uma das razões porque o primeiro mandamento de Deus é não terás outros deuses além de mim, e o segundo será não criarás ídolos ou imagens de nada que está acima dos céus, abaixo dos céus, em cima das águas, abaixo das águas. Porquê? Porque tudo o que é de Deus e que for tomar forma pode ser conspurcado ou profanado. Isto é a razão pela qual esse mandamento existe. E ao criar este esquema em pirâmide, não é? Ele depois é mais tarde aproveitado, e aliás ainda é usado hoje na nossa sociedade como um meio de controle. Não quer dizer que isto fosse um mau esquema, mas sim ele foi aproveitado para hoje termos esta nova ordem e um esquema de controle populacional. Portanto, há pouco tempo, eu quando fiz esse filme, esse pequeno videozito,
o inscrito aí disse-me que, o Pedro Cabral disse-me que eu falei nos 10 mandamentos e, em vez dos 6 que o Messias falou quando veio ao mundo. Portanto, aparentemente faltam aqui 4 mandamentos. Muitas das pessoas entram em conflito com isto aqui e eu vou já dizer que aqui não há nada para entrar em conflito. É uma questão de entendimento e nós, para termos entendimento, temos que compreender a história. O que eu vou dizer é a minha visão e só quero que vocês pensem naquilo que eu vou dizer. Temos 6 mandamentos do Messias, temos 10 de Moisés e temos 613. Estes 613 mandamentos foi a razão porque Jesus veio. Porque o homem não conseguia entender estes mandamentos. O Messias foi o próprio a dizer que o homem não entendia e que ele não tinha vindo abolir a lei. Ele veio justificar a lei. Sim, não devemos atirar pedras, porque todos nós somos pecadores. Isto é uma das mensagens. Essa é a razão porque não devemos atirar pedras. Se o homem tivesse percebido que o homem vive no pecado, todo o homem vive no pecado, nenhum homem tinha pegado na primeira pedra. Esta é uma das mensagens que Jesus traz. Porque se vocês dizem que um homem tem o direito a tirar uma pedra a quem pecar, e Jesus vem-vos dizer só tira a primeira pedra quem nunca pecou, nós percebemos que ninguém tem o direito a tirar pedras. Mas a lei continua a ser válida. Portanto, isto é a minha interpretação da lei, porque assim como Abraão, Isaac e Jacó, todas as suas proles, Deus foi renovando o seu estatuto, com Moisés faz a mesma coisa e mais tarde Jesus vem refinar esse estatuto, porque com o entendimento que foi trazido ao homem, o homem tem uma nova interpretação de tudo da lei. Portanto, se vocês pegarem aqui nestes 603 mandamentos e substituírem o cavalo, as vacas e as ovelhas por carros, computadores ou bens que nós hoje em dia temos, a lei é praticamente a mesma e é válida. Portanto, a não cumprimento da lei ou ignorar a lei chama-se anomia, e isso está escrito no Novo Testamento, é inerente ao cumprimento destes 10 mandamentos. Ou seja, cumprimento destes 10 mandamentos, automaticamente, sem querer, cumprimos a lei. Porque a justiça da palavra do Messias obrigatoriamente faz-nos cumprir a lei sem ter que pensar muito nela. Portanto, isto é o que eu queria dizer em relação aos 613. Em relação aos 10 e 4, 10 e 6, Jesus fala muito dos seus mandamentos e dos seus mandamentos essenciais e mais tarde molda-os em dois mandamentos. Amar o próximo como a ti mesmo e... Amar o próximo como a ti mesmo. Não é só não, mas ele fala em 6 mandamentos. Porquê? E as pessoas não percebem, mas Jesus só tem 6 mandamentos, não tem 4. Não, estes 4 mandamentos que aqui estão referem-se à nossa relação com Deus, o Pai, não com o Filho, com o Pai, que é amar Deus, amar a Deus, não ter ídolos. Ídolos é tudo que amamos acima de Deus, tudo que damos mais importância do que damos a Deus a ídolos. Amar a Deus, não ter ídolos, não profanar o nome de Deus, ou seja, não invocar o seu nome em vão e observar o sábado. Estes são os 4 mandamentos que estão fora daqui destes 6 do Messias. Todos estes mandamentos realçam a nossa relação com Deus. E o que Jesus veio trazer foi, e ele diz várias vezes, só eu conheço o Pai, ou seja, ninguém viu o Pai, só
só eu conheço o Pai e... só eu conheço o Pai, exatamente. Ninguém conhece o meu Pai, só eu conheço o Pai. Ninguém vem até a mim sem aquele que me enviou o enviar. O que significa que, sendo que Jesus, Messias, o caminho, ninguém vai até Jesus se o Pai não puser essa pessoa no caminho de Jesus. Por isso é que eu e muitos outros, neste momento, estamos nesta fase, quando nós recebemos um chamado para encontrar a verdadeira palavra, porque o Pai nos pôs neste caminho. Eu acredito nisto. Jesus diz isto muito bem explicado, que nunca ninguém viu o Pai, só eu conheço o Pai. Antes de os outros serem, antes do mundo ser, Jesus já era. Ele explica, ele próprio diz que é o Alfa e o Ômega, isto é em grego, mas o que isto quer dizer na verdade, ele é, agora não me lembro qual é que é a letra, Aleph Tav, eu vou por aqui, Aleph Tav, que são a primeira e a última letra do alfabeto hebraico, que são exatamente, é o que isto significa, não é? Que é o primeiro e o último, ou seja, ele foi o primeiro, ele foi a italiana de Jesus, Yahushua, ou Yahusha, é a manifestação física, ou física, sim, espiritual, de Deus, do Pai, e o Verbo em pessoa. Portanto, Jesus não é Deus, Jesus é a manifestação de tudo, do Pai. E trouxe-nos uma mensagem e veio, através destes 6 mandamentos, levar o caminho a amar o Pai verdadeiro, o Criador. Pois estes valores hoje em dia são conspurcados e profanados através de outras crenças. Isto que está aqui é dissimulado na nova era. E eles muitas vezes usam esta explicação para não ter que ligar a estes mandamentos, mas todos estes 10 mandamentos, não há mal nenhum em reconhecer estes 4 mandamentos. É isto que eu quero dizer. Isto leva a quê? Não é só esta parte que eu queria referir. Eu queria referir que nós fomos apresentados. Portanto, Moisés atravessa o deserto, traz as 12 tribos. Já sei o que é que eu queria pôr aqui. Que é o dízimo. Estas coisas que eu vou dizer aqui são muito importantes, porque assim está numa altura. Muita gente usa as escrituras para deturpar tudo. E eu quero fazer isto para as pessoas perceberem como devem interpretar, para ajudar o Sadiq comigo. As 12 tribos de Israel são criadas aqui, em Levítico. São criadas, são separadas e é dado funções a cada uma. Das 11 tribos, cultivadores, artesãos e outras coisas mais, e uma tribo, que é a tribo de Levi, ou os levitas, são sacerdotes. Portanto, 11 tribos produziam e 1/10, que é o dízimo do que produziam, era para os levitas, pois eles não trabalhavam, eles cuidavam do templo e das orações e da lei, da aplicação da lei. Portanto, quando Jesus vem muito específico em falar no templo, em que ele é o templo, e dos fariseus que deturpavam a lei. A lei não foi entendida, os fariseus usaram esse benefício, não protegiam a viúva nem o órfão. Jesus disse: destruirei o templo hoje e amanhã, e em 3 dias o construirei. O templo que Jesus falava era ele próprio, era o corpo
porque Jesus fez com que fosse possível Deus habitar em cada um de nós. O pecado, o salário do pecado era a morte. E quando Jesus veio trazer a redenção através da graça. Já vou explicar o que é a lei e a graça. Portanto, esse é o verdadeiro templo. Quando Davi tinha a Arca da Aliança e quis construir um templo, o próprio profeta disse: não construas, porque Deus fará sair de ti, dos teus lombos, e ele construirá o templo. O que veio da tribo de Davi, pois Davi pertencia à tribo de Judá, é nada mais conhecido como o leão de Judá, ou Jesus. Era disto a que se referia ao profeta, e Salomão, interpretando mal essa lei ou essa profecia, Salomão mais tarde constrói o famoso templo. Não só o construiu não entendendo o que era o verdadeiro templo, que ainda iria vir por Jesus, como o construiu com a ajuda dos 72 chaves ou selos de Salomão, que são nada mais, nada menos que 72 demónios. O templo foi construído com a ajuda sobrenatural e Salomão deixou escritos sobre isso e sobre isto. Portanto, o dízimo desaparece quando Jesus morre. O dízimo desaparece com o desaparecimento dos levitas. Lei, graça, que são 6 mandamentos. Ao cumprirmos estes mandamentos, renovamos a nossa relação com Deus, os outros 4 mandamentos, e automaticamente cumprimos a lei. Uma não existe sem a outra. E não há mal nenhum em reconhecer isso. Só mostra humildade. Reencarnação. Movimento Nova Era. Isto é um mito. Se vocês lerem a Bíblia, se vocês lerem o livro de Enoque, principalmente o livro de Enoque, vocês vão perceber que isto aqui nem sequer é concebível. Muitas pessoas negam o livro da Bíblia como um livro verdadeiro, mas dão ouvidos a doutrinas de demónios, dão ouvidos a estes mitos que são criados. Portanto, se não está na Bíblia, não é verdadeiro. Igreja, pastores, falei-vos de Melquisedeque. Melquisedeque vem lá atrás. Mas quem é Melquisedeque? Melquisedeque é um rei de Salém, que mais tarde se encontra com Abraão. E ele tem um papel muito importante lá atrás, que vai ser revelado no fim dos tempos. O Levítico é criado, e no Levítico é criado a tribo de Levi, ou levitas. E os levitas são postos como os primeiros sacerdotes. Melquisedeque, lá atrás, era considerado sacerdote de Deus. Como é que Melquisedeque, muito lá atrás, é declarado sacerdote por quem, antes de ter sido criado o sacerdócio, que hoje as igrejas levam como o verdadeiro sacerdócio e os verdadeiros herdeiros de espalhar a palavra. Pois é, Melquisedeque era uma pessoa muito pura e muito justa. E Deus o nomeou como sacerdote do mundo. Os levitas eram o sacerdote
dos hebreus judaicos, das tribos. Melquisedeque é o sacerdote de todos do mundo e ele foi criado, este sacerdócio foi criado lá atrás. Melquisedeque e Abraão têm um papel muito importante e o próprio Evangelho de Melquisedeque foi costurado ao Evangelho de Abraão e no final será revelado porque está explicado na história do vaso de Melquisedeque, no Evangelho de Melquisedeque, quem quiser ler vai perceber, e tudo será revelado no fim. Portanto, já havia sacerdote antes disso tudo, o sacerdote já tinha sido criado. Os levitas foram criados com a ideia de espalhar, de reger o povo que por volta e meia, mesmo com a presença de Deus, presente constantemente, viravam a sua cara para o lado e adoravam outros deuses. Pastores. Igreja. Qual é o problema com os pastores e com a igreja? Eu vejo errado, há uma coisa errada aqui? Não. O que eu vejo errado é o seguinte. Este termo igreja vem de iglésia. Iglésia significa, do grego, acho que é grego, sim, é de dentro para fora. Significa espalhar a palavra, revelar a palavra, ensinar. Iglésia não é o que nós conhecemos como igreja. Portanto, não só o templo de Salomão não é o verdadeiro templo, como a igreja não é o que as pessoas pensam que é, e não é na igreja que está Deus. Deus não vive em templos de pedra. Deus vive dentro de nós, através da palavra. Portanto, de dentro para fora, do templo. Iglésia. Qual é o problema dos pastores? O problema dos pastores é o problema que se passa com toda a gente. É a falta de conhecimento. Nós não podemos ignorar uma terra plana, com um domo, uma terra estacionária, com o sol e com uma lua, não é? Com um firmamento com estrelas. Neste formato, quando a própria Bíblia nos diz que isto é assim. A Terra só é esférica há 500 anos para cá. Portanto, sempre foi assim. Se vocês forem ver fotografias de várias culturas, todas elas diziam que era mais ou menos este formato. E os pastores todos negam isso. Negam isso, negam o Evangelho de Melquisedeque, negam o Evangelho de Enoque, negam tudo o que há para negar. E adaptam a palavra da Bíblia à sua própria palavra, às suas próprias necessidades, inclusive. Adaptam tudo ao dízimo. Eu acho que sim, toda a gente tem direito a comer e não há nada mal com doar à Igreja, desde que a Igreja transmita a verdade através dos seus pastores. Eu sei que teria dificuldades em mostrar aquilo que sei a algum pastor, porque apercebo-me que a maior parte das pessoas que frequentam alguma denominação religiosa e têm pastores, eles próprios têm dificuldades em aceitar aquilo que eu tenho para dizer. Portanto, este é o meu problema com esta estrutura. Não tenho nada contra as pessoas acreditarem nisso, mas gosto de explicar a verdade. Aqui no númerozinho do outro nome não vou entrar, porque eu vou dizer porque é que pus isto, acho que não tinha nada para dizer em relação a isto. É só mais Josué, que é a partir de Josué. É a partir de Josué que se começa a desenlaçar tudo e, entretanto, há tentada a tomada de Canaã e começamos a ver que os Anaquins, não, é Efraim. Acho que é os Efraim e os cananeus entrou em guerra com os hebreus e as pessoas dizem que Deus é um mau Deus porque permitiu guerras entre uns e outros e não percebem que não só os Efraim como os cananeus tinham misturas dos Néfilins e eram povos que praticavam iniquidade, inclusive sacrifício de crianças. Portanto, algo que ainda hoje esta geração ocultista da elite faz. Eu podia provar isso com vídeos, há coisas que são extremamente doentias, eu não o vou fazer.
Isto foi só para explicar este conceito de lei, graça, reencarnação, os pastores, as igrejas, o dízimo, de onde é que isto tudo vem e como é que isto se foi deteriorando. Portanto, nós temos David. David foi bom aos olhos do Senhor, apesar de também ter cometido um erro lá atrás, mas Salomão é que acaba por estragar tudo, porque Salomão, em jovem, foi bom, mas Salomão, na sua velhice, teve muitas mulheres, essas mulheres tiveram vários deuses, e ele construiu altares para outros deuses, e ao construir o templo do Senhor, embriagado com o conhecimento e com o poder, acabou por entrar no ocultismo. E Salomão hoje é venerado até hoje pelas élites maçónicas, e vocês vão reparar, se ouvirem falar sobre a maçonaria, vão perceber que o sítio mais venerado dentro da maçonaria é a cadeira onde se senta o Grand Master, que é a cadeira de Salomão, o altar de Salomão. Vocês vão muito ver também aqui na base, muitas vezes vão ver uma pirâmide de zigurates, que é algo assim, é uma pirâmide em degraus. Isto vai aparecer muito, aparece muito às vezes referenciado, e pronto, aparece, é o culto ao sol, já expliquei isto no vídeo do 11 de setembro. É Salomão que vai trazer o conhecimento que mais tarde é desenterrado. A Arca de Salomão, que contém os 72 selos de Salomão, aliás, não são 72, são 72 selos de invocação e 72 selos para destruir demónios. Portanto, hoje em dia a nossa elite tem esse conhecimento e usa esse tipo de conhecimento para obter conhecimento do outro lado, e foi por isso que nós, a uma determinada altura, evoluímos muito a nível de tecnologia. Tudo o que nós estamos a ver hoje em dia vem deste problema que Salomão criou. Portanto, depois de Salomão, a igreja foi infiltrada por fora, né? Foi infiltrada de fora, e hoje em dia temos todas as igrejas, todas as denominações com interesses paralelos à verdadeira palavra de Cristo e de Deus. E eu uso Cristo, mas não devia dizer Cristo, devia dizer Messias, porque Cristo não é uma palavra correta. E é por isso que nós estamos a viver estes tempos. Estamos a viver uns tempos de engano. Temos um Papa ecumenista, que junta várias religiões. Temos uma elite eugenista, que só pensa na sua própria raça, na sua própria linhagem. Fazem uma seleção de quem tem direito e quem não tem direito, e envenenam-nos através de tudo e mais alguma coisa, através da água e da alimentação, e usam-nos como cobaias e escravos do sistema. Pronto, não tenho mais nada para dizer em relação a isto. Acho que era só isto que eu queria cobrir, e depois passarmos aos próximos vídeos e continuarmos a seguir daqui para a frente. Por agora é só. Um abraço a todos.